Boa noite, povo de Deus. Graças a Deus, mais uma oportunidade para a gente estar falando da palavra de Deus nesse modernismo que é as lives, né? Quando eu aprendi sobre live, eu vi a primeira vez, fiquei até assustado. Mas nosso boa noite nesse domingo gostoso. E eu quero desejar a paz do Senhor Jesus Cristo em vossos corações. Amém? Amém, glória a Deus. Já vou direto à leitura do texto para a gente meditar, fazer uma breve meditação nesse texto, ver o que Deus tem para pôr em nossos corações, que Ele tem a medida certa desse alimento espiritual no dia de hoje. Amém? Glória a Deus. Então a palavra está lá em Amós, no capítulo 7, onde o Senhor Deus me fez ver, e eis que ele formava gafanhotos no princípio do rebentar da erva serôdia, e eis que era a erva serôdia depois da cegada do rei, depois da colheita do rei. E quando eles tinham comido completamente a erva da terra, eu disse: Senhor Deus, perdoa, peço-te como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso e disse: não acontecerá, diz o Senhor. Assim me mostrou o Senhor Deus, eis que o Senhor Deus ordenava por meio de fogo que de fogo se decidisse o pleito. O fogo, pois, consumiu grande abismo e também queria consumir a terra. Então eu disse: Senhor Deus, cessa agora, como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno. Também disse: se arrependeu o Senhor, nem isso acontecerá, disse o Senhor Deus. Mostrou-me também assim, eis que o Senhor estava junto a um muro levantado a um prumo e tinha um prumo na mão. Perguntou-me o Senhor: que vês tu, Amós? Respondi: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo, Israel. Nunca mais passarei por ele, mas os altos de Isaque serão assolados e destruídos os santuários de Israel, e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Aí no versículo 10... Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não poderá suportar todas as suas palavras. Pois assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada e Israel certamente será levado cativo para fora de sua terra. Depois Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizarás mais, porque é o santuário do rei, e é o templo do reino. E respondeu Amós, e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai, profetiza ao meu povo Israel. Agora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetizes contra Israel, nem fales contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada.
e a sua terra será repartida a cordel. E tu morrerás numa terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Amém. Glória a Deus. Até aqui dá para a gente meditar nesse capítulo de 7 de Israel, 7 de Amós, que fala muito sobre Israel e sobre o juízo de Deus que vem quando há coisas que precisam ser consertadas. O nosso próprio Deus, ele está atento, seja no tempo de Amós, seja nos nossos tempos, seja em outros tempos, Deus esteve sempre vigilante. Como diz a palavra, não dormita o guarda de Israel, ele está atento. E a Bíblia diz que os olhos deles passam dia e noite contemplando seus pequeninos. A verdade é o seguinte: quando há erro numa nação, quando há erro numa pessoa, quando há erro numa população, numa igreja, os olhos do Senhor estão ali, e mais dia, menos dias, vem o corretivo. Como nós estamos acostumados a dizer, às vezes as contas chegam e tem que ser paga, né? E Deus é rico em misericórdia, que a gente vê aqui o profeta Amós, não sendo um profeta, sendo um camponês, um boiadeiro. Eu me identifico muito com ele, que eu sou lá do sertãozão do interior do estado de São Paulo. Eu gosto muito desse profeta, eu me identifico, porque ele foi chamado de uma maneira que ele não tinha um estudo, ele não tinha uma teologia, como montou escola de teologia o profeta o profeta Eliseu, cuidou dessa escola que o profeta Elias fundou, e formava-se profeta, estudava-se para ser um profeta. Então era uma teologia da época para estar trabalhando e estar envolvendo, levando as profecias, sabendo as coisas do povo. Mas uma coisa é certa, já grava no teu coraçãozinho aí, que você pensa que está acomodado no sofá ou na cama, vendo essa live, escreve uma coisa no teu coração, deixa fluir aí, que se você tem teologia, você não tem, se você se converteu agora, Deus quer te usar e Deus vai te usar. Isso é inevitável, porque ele mostra em Amós. E o Amós aqui veio que, não diga a palavra empolgado, mas ele veio motivado a trazer a palavra de Deus. E quando um profeta traz a palavra de Deus, quando o profeta aponta a situação errada, esse profeta ele está correndo risco de vida, porque a população sabe, o povo sabe quem está em pecado, e quem aponta o dedo para o pecado, eles querem mais fulminar, porque irrita, mesmo sabendo que está no pecado. Então, aqui Deus manda o profeta, e o profeta começa a interceder. O profeta começa a interceder por esse povo. Fala assim: oh, mas coitadinho de Jacó, ele é tão pequenininho, se eu vim com esses gafanhotos aqui, o que vai sobrar? Vai sobrar uma terra deserta, só poeira, eles vão morrer na poeira. E Deus põe uma profecia contra um povo. Você pode perceber que toda a história da Bíblia, quando Deus põe uma profecia contra um povo, é para não se cumprir. É para que haja uma intercessão do profeta, para que haja uma intercessão do sacerdote, embora aqui o sacerdote era corrompido, mas ele lança de uma maneira para que o povo se arrependa. E você vê como o nosso Deus é misericordioso. Você pode ver fora desse contexto aqui, no contexto da cidade de Nínive. Deus lança uma profecia em Nínive que ia ser destruído, mas mandou um profeta, e o profeta intercedeu meia boca para aquela pessoa, para aquela cidade não morrer. Isso vocês sabem da história. A cidade foi poupada. Então, há uma dificuldade aqui do povo entender, e às vezes até o povo entendendo, mas precisava desse Amazias, o sumo sacerdote, entender. E o sumo sacerdote já começa a se irritar, e começa até que chega ao ponto de falar: ô Amós, é o seguinte,
vai profetizar lá para aquele lado, lá você come seu pão, quer dizer, você ganha seu saláriozinho de profeta, e você vive lá, vive sossegado, profetiza por lá, e deixa nós aqui, porque aqui você não vai profetizar mais, porque aqui eu estou comprometido com o rei, e o Amazias, sendo um sumo sacerdote, ele tinha muita proximidade do rei. O rei Jeroboão, no caso, era o rei, e depois Amazias, porque sempre consultava, o que Deus está te falando, o que Deus tem para nós, que é a mania de chegar, Deus tem algo bom para mim, graças a Deus, mas só que a gente esquece que não está se cumprindo com Deus, porque aqui diz a palavra, você estudando esse capítulo 7 de Amós, diz a palavra aqui que ele tinha o palácio, ele era tipo um palácio como de veraneios, de tempos que ele ia lá 2, 3 vezes por ano com a família para adorar. Então ele adorava a Deus lá e sacrificava. Lembra daquele bezerrinho de ouro lá de trás, no Monte Sinai? Então ele adorava e queimava incenso a esse bezerro de ouro. E isso não vinha agradando a Deus e vinha deformando a sociedade. E vinha o povo de Israel se perdendo. E Deus estava entrando em juízo contra eles. Até que o Amós intercede com essas 2 vezes, elimina essas 2 pragas, mas na terceira Amós nem ousa mais falar, falando assim, acho que nem compensa falar, esse povo está endurecido, esse rei não quer saber, esse sumo sacerdote vem me enfrentar, porque ele está acostumado, ele está pegando a grana boa dele, a conta bancária dele vai bem, que o rei está depositando para ele, e ele vai falar coisas que agrada o rei. Ele não quer falar as verdades. E nitidamente hoje, grandes líderes e muitos líderes falam as coisas que agradam as pessoas, que agradam ao povo, principalmente o bom dizimista, principalmente uma pessoa de status, de poder. Ele fala assim, eu não posso falar a verdade, eu não posso que venha esse prumo de Deus sobre essa pessoa, porque senão eu vou perder. E se eu for pregar a palavra aqui muitos membros vão perder, membros que são pequenos, vão esvaziar a igreja, não dá um status de uma igreja vazia, onde eu vou perder muito membro. Então, os Amazias dessa geração, eles continuam trabalhando, porque hoje, nos anos 70, ter um título de pastor não tinha muito valor, as pessoas até torciam o beiço, mas hoje não, hoje o título de pastor dá status, até dá tanto status que muitos se autopromoveram, eu falo assim, eu sou bispo, daqui a pouco eu sou apóstolo, e daqui a pouco eu não sei, eu sou subdeus. Por isso que eu me intitulo, vem um título sobre mim como Papa, porque esse ninguém vai querer ser, e nem eu quero ser apóstolo, nem eu quero ser pastor, nem eu quero ser nada. Eu quero ser o homem de Deus que leva a palavra de Deus. Por isso que eu falei que eu me identifico como Amós, que Amós, além dele ser o agricultor, ele ser um boiadeiro cuidando de boi, e ele cuidava dos sicômoros, que eram uns figos silvestres, mas só que eram uns figos muito duros, e para eles amadurecer, eles precisavam ser arranhados, né, de uma forma que ser arranhado para que eles conseguissem amadurecer, e diz que eram uns figos muito gostosos. Então, o que acontece? Nós também precisamos ser arranhados, porque nós somos esses figos silvestres, nós somos essas pessoas duras de coração, e o que é o homem no geral, ele é duro de coração, ele precisa ser arranhado, e a palavra de Deus, ela tem que vir arranhar a gente mesmo, ela tem que vir e pôr o plumo para que a gente seja testado, porque muitos desses hoje perdem a salvação por estar no quê? Naquele sistema religioso do pastor Amazias,
onde o Amazias vai, fala, leva uma mensagem aqui, tá bom, agradou o rei, agradou o povo, opa, vamos embora para casa, tudo bem. De repente alguém já convida o Amazias para comer uma feijoada, para comer um churrasquinho, e assim vai a política religiosa, do sistema religioso. E o meu alerta nessa mensagem aqui é que nós não somos do sistema religioso. Nós abandonamos esse sistema religioso. Nós estamos enfadados com esse sistema religioso. Nós não vamos sair na mídia apontando o dedo para esse sistema religioso. Nós não temos esse direito nesse tempo. Mas nós temos que nós sairmos à rua, nós saímos ao nosso trabalho, nosso local, onde nós formos, e pregar contra esse sistema religioso, pregar a favor da salvação de Jesus Cristo, o Cristo que já nos foi revelado, e onde Amós aqui tenta mostrar para essa cultura, para esse povo, essa recuperação. Mas você vê que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele quer salvar o povo, Ele quer tirar o povo de uma situação onde não tem jeito mais tirar, onde não tem jeito Ele mais fazer, e até que Ele fala aqui, ó, no verso 17, ó, portanto assim diz o Senhor, tua mulher se prostituirá na cidade, teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás numa terra imunda. Então, às vezes, ficar nessa meia boca de religiosidade, ficar nessa meia boca de engano, que o homem é enganado porque quer, porque tem as escrituras, todo mundo tem uma palavra de Deus em casa, mas poucos meditam nela, poucos procuram entender a realidade, poucos que pegam ela e contextualizam, porque a maioria descontextualizados, são versículos isolados, são coisas históricas, inventa fábulas sobre a Bíblia, e isso não é agora, os pais da igreja já defendiam disso. A gente vê nos estudiosos, nos eruditos um pouco depois de Jesus, de 30 anos, 50 anos, defendendo isso. Eu leio muita coisa sobre Flávio Joséfos, que ele não é um cristão, ele é um judeu, mas ele aponta as irregularidades, e aí apontar essas irregularidades vai nos livrando de um castigo como veio esse para o rei Jeroboão, que onde ele fala assim, ó, tua mulher vai se prostituir na cidade, porque o que a mulher do rei serve quando ela deixa de ser mulher do rei, quando perde o palácio? Ela não tem nada, ela não tem uma profissão, ela não tem um trabalho, e ela vai precisar viver, vai precisar comer, porque ela vai ficar sozinha, os filhos vão morrer, a espada. O rei vai morrer na lama, no pior do lamaçal, e sobra essa mulher, o que ela vai fazer? Vai se prostituir, com quem? Com os soldados assírios que estão ali, porque eles vão saquear as riquezas, eles vão pegar as coisas, e essa mulher precisa o quê? Ela precisa tocar a vida dela, ela precisa sobreviver. Então, ela cai nessa prostituição, e as terras do rei, que estava tudo certinho, já vai no cordel de medir, já vai esticar uma trena para cá, ó, esse trecho é meu, esse trecho é seu, e vai se repartindo as coisas. Então a gente vê a decadência daqueles que fogem do compromisso de Deus, daqueles que fogem da presença de Deus, daqueles que não querem um comprometimento com Deus, para aqueles que vão para a igreja com uma obrigação, aqueles que pensam, falam assim, hoje eu cumpri meu compromisso, cumpri minha obrigação com Deus. Mas que obrigação? Deus não cobra uma obrigação de você. Deus quer de você uma adoração, uma verdadeira adoração, um verdadeiro adorador, que ele se deita, que ele se derrama na presença deles. E o próprio Deus usa o profeta Amós um pouco mais para frente, dizendo assim, ó, eis que vem dias, lá no capítulo 8, verso 11, eis que vem dias que diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome do pão, nem fome, não sede de água,
mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão errantes de mar a mar, de norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os mancebos desmaiarão de sede. O que juram pelo pecado de Samaria, dizendo que pela vida do teu Deus, ó Dan, e pelo caminho de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão. Voltando para nosso tempo, para nossa geração, se vocês perceberem nesta época, nós temos geração de jovens perdida ao engodo de ensinamentos errados, a ativismos, a uma série de coisas que formam um jovem que não pensa, um jovem que tem o potencial na mão, com um celular na mão, que pode pesquisar, pode buscar as fontes, ver que fonte buscou, compara com outras, chega a uma conclusão, analisa, vê a parte histórica da Bíblia, vê a parte profética, vê os costumes das pessoas. Meus irmãos, eu digo para vocês, em nome de Jesus, não tem jeito de vocês serem enganados. Não tem jeito de sermos enganados, porque a palavra de Deus, ela não deixa uma sombra de dúvida para engano. Mas essa palavra de Deus também, não deixando você ser enganado, ela te mostra os falsos profetas, que falsos estariam no nosso meio, os falsos pastores. E hoje nós vemos de monte, está se identificando, está se escancarando, no modo geral, está se escancarando na política, aqueles ambiciosos, gananciosos por dinheiro. Nós vemos aí, o Covid nos confinou para dentro de casa para nós orarmos mais, para buscarmos um tempo com a família, para buscarmos um tempo de leitura, porque sobra tempo, e espero que a família cristã não esteja usando esse tempo para brigar, e muito pelo contrário, usando esse tempo para entendimento, para conhecimento da palavra de Deus, para aquilo que Ele quer nos mostrar, porque na política Ele também está mostrando a briga, o levante de um contra o outro, porque a corrupção já faz parte, a corrupção é um negócio legal. Eu creio que tem muitos que gostariam de pôr até na carteira profissional como corrupto, e se aposentar como corrupto, porque é tamanho a grana que entra com esses caras, que eles não têm, e eles não têm pudor, não têm pensamento a pobre. É uma coisa semelhante que acontecia com o rei Jeroboão aqui, além de conduzir o caminho espiritualmente do povo, conduzia o povo de uma maneira errada. Por quê? De uma maneira gananciosa, onde ele ia 2, 3 vezes para o palácio para adorar a Deus e queimar incenso ao bezerro de ouro, e se deleitava naquele palácio, ficava ele e a família um tempo ali naquele palácio, e agora naquele palácio, quanto de adoração ele dava a Deus? Eu garanto para você que nenhuma adoração Deus recebia dele, porque Deus fala lá em Isaías que Deus não satisfaz, não tem prazer nenhum na morte de um animal, num sangue derramado, que Ele queria o coração apaixonado. E meus irmãos, quem é os corações apaixonados de hoje vai enfrentar, eu volto nesse 8:11 aqui que eu li, vocês vão enfrentar a dificuldade, o povo vai enfrentar a dificuldade de procurar a palavra de Deus e não conseguir, porque já estão se proibindo. A gente tem fatos aí que tinha reunião em casa cultuando a Deus, chegou a polícia ou denúncia ou qualquer coisa e mandou parar, porque havia um aglomeramento de pessoas que não podia continuar aquela adoração. Então você pode ver, é uma maneira legal de perseguir a igreja, mas daqui a pouco é ilegal. Como a China está destruindo igrejas, está fechando, está prendendo missionários, prendendo os adeptos, que aí eles lançam próximos vírus e consomem essas pessoas, assassinam elas e diz que foi o vírus que levou. Isso digo eu, se for heresia, ela é minha. Mas a verdade é uma só. Tu imagina essas pessoas correndo, tendo sede da palavra de Deus, tendo fome da palavra de Deus e não conseguir encontrar a palavra de Deus. Ela só vai encontrar em quem?
nos Amós dessa geração. E porque Deus quer levantar uns Amós dessa geração, porque Deus quer fazer um avivamento com esses Amós dessa geração. Deus está olhando para esses Amós, para esses anônimos. Deus me tirou, Amós disse, Deus me tirou de trás de uma boiada. Eu falei, Deus me tirou lá do sertão de Jales, lá de Santo Albertino. Vocês nem lembram essa cidade, se procurar no mapa talvez você acha hoje. Aí me leva para Santa Bárbara do Oeste. Mas quem sou eu? Quem sou eu no meio dos eruditos? Quem sou eu no meio dos estudiosos? Quem sou eu no meio dos apóstolos? Mas Deus falou assim para mim, você é um que vai pregar a minha palavra. Você é um que vai falar da minha palavra. Você é um que eu te escolhi, que eu te levantei, me levantou como um Amós. Ainda que eu sofri na mão de Amós como um figo, aquele figo silvestre, os sicômoros que precisa ser arranhado para amadurecer, para ficar gostoso. Então vamos ser ralado, vamos ser machucado. Vamos, porque o Deus que faz a ferida é o Deus que cura. É a minha situação, eu não tenho medo hoje de morrer não, eu já tive medo de morrer. Eu já projetava a minha idade para mais tempos, hoje eu projeto, mas eu digo assim, se Deus permitir, porque se Deus não permitir eu não estou nem aí, morrer eu já morri, Ele me ressuscitou, Ele me colocou aqui. Então eu não me calo, eu prego a palavra. Eu sei que vamos ter um avivamento. E eu sei que você pode pensar agora, mas nós somos poucos na Church Recife. Somos poucos. Sabe, o meu pai quando ia plantar, eu via também, ele plantar, ele pegava a semente de qualidade lá no armazém, aquele saco de semente pouco, eu falei, pai, mas só essa semente vai dar esse monte de plantação? Aí ele falava, filho, a semente, ela morre na terra e nasce, e vai brotando, e vai crescendo uma plantação nova. Então eu digo, meus irmãos, nesse deserto, é como um gramado seco, queimado pelo sol, pela falta de chuva, e quando chove, o que acontece? Aquela grama rapidinho brota. E eu vejo brotando uma geração hoje, apaixonada por Cristo, uma geração que vai avivar essa terra. E Deus escolheu esse grupinho para avivar Recife, avivar Jaboatão dos Guararapes, e sair avivando outras terras. Quando Paulo prega o Evangelho em todas as cidades, ele olha na terceira viagem que concluiu a mensagem, que implantou as igrejas, eles escrevem carta para uns para outros, eles já projetam o quê? Onde eu vou evangelizar? Tem a Espanha, então já vou eu lá para a Espanha. Então nós temos que ter essa mentalidade, eu sou de Cristo, mas eu tenho tanto problema, problema na família, problema disso, problema daquilo. Não é problema. Isso aí tira da sua cabeça que é problema. Isso daí é uma porção que Deus lhe deu para treinamento. Vence isso daí que vem mais. Vence isso daí que não vai vir coisa suave, não, vai vir coisa mais pesada. Vai vir morto para você ressuscitar. Então não se detenha a pequenas coisas. Às vezes você fala assim, você fala é pequeno para mim. Eu falo, mas não estou falando nem para mim, também pode ser um monstro a coisa que é pequeno para você. Mas para meu Deus não tem limite, para meu Deus não tem tamanho. Estou eu aqui, vivo, porque Deus me colocou como vivo. Se fosse pelos médicos, só pela ciência, talvez eu não estaria. Mas Ele usou a ciência e me colocou aqui. A minha diretora fez um joinha aqui para mim concluir. Então eu estou concluindo. O meu apelo é esse: aviva seu coração. Aviva seu coração. E não é só Church Recife. Quem está vendo essa live, quem está participando, quem está ouvindo, leia a palavra de Deus. Medite na Escritura não como um livro qualquer, mas entenda que o Espírito Santo está falando com você. Entenda que o Espírito de Deus está trazendo a revelação do Pai, embora já foi revelada há muito tempo atrás, mas Ele quer trazer esse novo para você. Ele quer que você descobre coisas novas.
porque coisas novas aqui tem muito. Mais uma vez eu falo assim, a mensagem minha ela não tem fim, porque o fim é vocês continuar ela até a volta de Jesus. E eu sei, eu conto com vocês, meus amados, que vocês vão conseguir, que vocês vão levar. E eu conto com vocês, meus irmãos, que meu WhatsApp vai receber palavra dizendo que, Deus me usou e fez um milagre. Prova disso, nós vimos o Murilo, onde ele atendeu o amiguinho dele, e Deus usou ele, e esse amiguinho dele está sendo cuidado por Deus, já recebeu um milagre. E eu não vou falar mais para o Murilo mesmo testemunhar isso daí. Tá vendo? É Deus agindo, é Deus pegando pessoas anônimas e fazendo algo novo. E você é esse Amós dessa geração. Ele conta contigo, porque os sedentos vão correr, os famintos vão correr, e eles vão querer receber essa palavra. E só você pode dar ela. Com perseguição ou sem perseguição, nós vamos partir para esse avivamento. Em nome de Jesus, eu quero orar agora com vocês. Pai Santo, Pai querido, eu não orei no começo da palavra, Pai, mas nós não somos litúrgicos. Eu oro agora, Senhor, para que essa palavra, ela venha a ser, meu Deus, cravada no coração dos meus irmãos, que ela venha a ser, Senhor, agora inspirada pelo Teu Santo Espírito, colocado, Senhor, um ânimo novo no coração de cada um, meu Pai. Ó Senhor, que o Evangelho chegue às pessoas, mas de uma forma, Pai, que ela venha fazer limpeza, fazer uma purificação, Senhor. A Tua palavra combater o que é errado, que foi ensinado da Tua palavra, que venha a certeza da Tua palavra, da Tua revelação, Senhor, porque não há confusão naquilo que o Senhor nos ensina, Pai. Então derrama as porções sem medida, os Teus dons, como estudamos essa semana, Senhor, que já seja em prática na vida do Teu filho e da Tua filha, Senhor, e nós queremos caminhar, Senhor, em prosperidade. Pai, nós não vemos prosperidade material, isso o Senhor nos acrescenta a cada dia, mas prosperar na Tua palavra, no crescimento da Tua palavra e sermos profetas nessa geração, meu Pai. Eu abençoo a vida de cada um que está ouvindo, que está vendo, que vê, vai conseguir ver isso aí depois, não sei. Mas enfim, Senhor, o Senhor faz alcançar os Teus profetas onde precisa alcançar, meu Deus. E que seja eles batizados com esse fogo, Senhor, que arde em nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos para a glória do Senhor. Amém. E graças a Deus.